Pare tudo o que você está fazendo e olhe fixamente para as paredes da sua casa agora. Você sente esse peso estranho nos ombros ou a sensação de que, por mais que se esforce, sua vida financeira caminha em círculos? O oráculo acaba de revelar que existe um parasita de estimação escondido no seu santuário, um objeto comum que você toca todos os dias, mas que abriu um portal de escassez, capaz de drenar sua sorte e sua vitalidade em questão de segundos. O que as lâminas mostram sobre o seu ambiente mais íntimo é um alerta de emergência espiritual que o destino não permitiu que você ignorasse. Se você sente que o ar da sua casa está carregado e seus projetos parecem trancados por dentro, preste atenção. Você está prestes a descobrir como um detalhe inofensivo na sua rotina está selando o seu caminho em um ciclo de perdas que pode durar 7 longos anos se não for interrompido agora. O que eu vejo aqui não é apenas uma leitura genérica, é uma intervenção espiritual necessária para que a sua linha do destino não seja desviada permanentemente. O baralho já está na mesa e as cartas começaram a falar antes mesmo de você perceber a gravidade do que está em jogo. Ela me alertou especificamente sobre você, sobre a forma como você interage com o seu espaço e como pequenos hábitos estão selando as portas da sua prosperidade. Existe algo que você faz entre 4 paredes, talvez por inocência ou tradição mal interpretada, que permitiu que o véu se rasgasse. E o que está espreitando por essa fresta não deseja o seu crescimento. É uma mensagem direta, crua e urgente. Pare agora, antes que o silêncio da sua casa comece a projetar sombras que você não conseguirá mais dissipar sozinho. Fique comigo em cada palavra, pois o que revelarei a seguir não é coincidência, é a chave para o seu despertar. A primeira lâmina que saltou do monte traz um aviso sobre um objeto comum, algo que você olha todos os dias, mas que se tornou o olho de uma tempestade energética que está prestes a desabar sobre o seu equilíbrio espiritual. Olhe para a sua vida hoje como se estivesse tentando enxergar o seu próprio reflexo diante do espelho enevoado. A imagem está lá. A sua essência, o seu sucesso e o seu merecimento existem, mas a superfície está coberta por uma névoa espessa de turbulência interna que impede qualquer clareza de visão. Muitas vezes, você se pergunta por que o destino parece estar lutando contra os seus passos, por que as portas se fecham justamente no momento em que você reúne coragem para atravessá-las. Mas as cartas me dizem que o universo não está punindo você. O que as lâminas revelam é que você está profundamente desalinhado com a sua própria linha espiritual, como um instrumento cujas cordas foram esticadas até o limite da ruptura. Esse desalinhamento ocorre quando os seus pensamentos recorrentes de escassez e as suas emoções reprimidas, aquelas mágoas que você guardou no fundo da alma para não precisar encarar, começam a criar uma crosta vibratória densa ao seu redor. É como se você estivesse tentando caminhar em águas profundas, carregando pedras que já não lhe pertencem, mas das quais você se recusa a abrir mão por medo do vazio. Essa energia estagnada não permanece apenas dentro de você. Ela transborda e se fixa nas frestas do seu chão, transformando o seu santuário em um labirinto de ecos que prendem a sua alma em um nó cego. Cada suspiro de frustração que você solta dentro das suas paredes é como um sopro frio que engrossa a fumaça no espelho da sua alma, impedindo que a luz da intuição encontre o caminho de volta. O oráculo revela que existe uma construção invisível, feita de decisões inconscientes e de palavras carregadas de desânimo, que está selando o seu campo de visão e atraindo padrões que apenas reforçam a sua dor. Você acredita estar lutando contra inimigos externos ou contra a falta de sorte no mundo, mas a verdade oculta por trás do véu é que a sua própria energia emocional mal resolvida se tornou o carcereiro invisível do seu destino. As cartas mostram que esses ciclos repetitivos não são coincidências, mas o reflexo de um portal interno que nunca foi devidamente fechado, permitindo que o passado drene a vitalidade do seu presente como um parasita silencioso.
É preciso coragem para limpar essa superfície e encarar o que está oculto sob a turbulência, pois a estagnação se alimenta da sua hesitação em promover uma limpeza profunda na alma do seu ambiente. E o que saltou do baralho agora, brilhando com uma intensidade que exige silêncio, revela que existe uma carta específica que mostra exatamente onde o fluxo da sua prosperidade foi sequestrado. Mas a revelação que ela traz sobre um objeto comum que você toca todos os dias é o que realmente deveria fazer o seu coração disparar. A primeira lâmina que se revela sobre este altar de mistérios é a lâmina do espelho cego. Ela surge como a carta rasgada do plano espiritual, aquela mensagem urgente que o destino tentou lhe entregar por diversas vezes, mas que você, mergulhado na cegueira da rotina, acabou por rasgar e ignorar sistematicamente. Este objeto que você toca todas as manhãs, buscando confirmar sua própria existência antes de enfrentar o mundo, tornou-se, na verdade, uma bacia de águas paradas e turvas dentro do seu santuário. Na sabedoria ancestral dos oráculos, o espelho não é apenas vidro e prata. Ele é um portal de memória e reflexão que retém a vibração de tudo o que diante dele se manifesta. Quando você mantém um espelho posicionado diretamente para a sua cama ou escondido em um corredor onde a luz mal alcança, você está permitindo que a sua energia vital seja drenada enquanto sua guarda está baixa, no sono. A carta revela que o seu cansaço crônico não é físico, mas um reflexo infinito da exaustão que esse vidro memorizou e agora devolve para você, como uma sentença de estagnação que se repete a cada amanhecer, impedindo que a luz da renovação penetre em sua aura. Observe como essa influência se manifesta em seus dias mais cinzentos. Sabe aquele instante em que você encara o próprio reflexo e sente um estranho desconforto, como se a pessoa do outro lado fosse um estranho carregado de mágoas? Essa é a prova viva da carta rasgada, tentando se recompor diante dos seus olhos. Você acredita estar apenas conferindo um detalhe estético, mas o seu espírito está sendo drenado por um objeto que se transformou em um colecionador de sombras e lamentos silenciosos. Cada palavra de autocrítica e cada suspiro de desânimo proferidos diante desse portal de vidro funcionam como um batismo de derrota, selando seus caminhos financeiros e afetivos antes mesmo de você cruzar a porta de entrada. A energia da sua casa clama por movimento, mas você insiste em alimentar um portal que não permite a entrada do novo, apenas replica o desgaste e a dor de ciclos que já deveriam ter sido encerrados. O oráculo adverte que, enquanto você for prisioneiro dessa imagem distorcida, a prosperidade continuará sendo um eco distante, abafado pelo ruído das suas próprias inseguranças cristalizadas na parede. Agora, feche os olhos por um segundo e me responda com sinceridade absoluta. Quando foi a última vez que você olhou no fundo dos seus próprios olhos e reconheceu neles a centelha de alguém que realmente se sente digno de toda a abundância do universo? Sinta a vibração do ar ao seu redor agora. Perceba como o peso desta revelação começou a movimentar as sombras que estavam estagnadas nos cantos da sua sala. O que estamos realizando aqui não é apenas a exibição de uma mensagem, é um ato de transmutação em tempo real que exige a sua presença absoluta. Milhares de almas, exatamente como a sua, chegaram a este portal sentindo o mesmo aperto no peito, e foi no momento exato deste compromisso espiritual que a chave finalmente girou para elas. A leitura que se desdobra sobre esta mesa só terá o poder de cura total se você der permissão energética para que as palavras penetrem além do seu intelecto e alcancem as raízes do seu destino. Este é o seu portal aberto, um instante sagrado de troca. Para que a luz deste oráculo limpe cada fresta do seu lar, peço que você cele este momento, curtindo este encontro e se inscrevendo em nosso círculo de proteção. Ao fazer isso, você não está apenas interagindo com uma tela, você está enviando um sinal claro ao universo de que está pronto para receber a abundância e que aceita a limpeza profunda que as cartas estão operando no seu campo espiritual agora mesmo. Se cada palavra dita até aqui encontrou eco em suas vivências,
Se o seu coração pulsou mais forte diante do aviso sobre o espelho, entenda. Isso é a sua própria intuição, confirmando que o canal está ativo e que a mensagem foi canalizada especialmente para você. Não existe coincidência para o espírito que busca a verdade. Agora que você abriu o caminho e permitiu que a energia fluísse sem as amarras da dúvida, estamos prontos para mergulhar nas próximas revelações, aquelas que o seu lar tem gritado em silêncio todas as noites, enquanto você tenta descansar. Mas cuidado, pois a próxima lâmina que se inclina no baralho traz uma verdade que muitos preferem não encarar, pois ela fala sobre algo que você considera um símbolo de beleza e afeto, mas que na verdade é um banquete silencioso para a escassez e o desânimo. Existe um sussurro de morte escondido em um detalhe decorativo que você toca com carinho todos os dias, e o que aparecerá agora revelará algo que você ainda não percebeu, mudando completamente o que você acha que está acontecendo com a sua sorte financeira. Prepare-se, minha luz, pois o que as cartas mostram a seguir é o que separa a sua estagnação da sua verdadeira libertação. Observe as pegadas que você tem deixado na poeira dos seus dias. Elas não formam uma linha reta em direção ao seu sucesso, mas um círculo perfeito e vicioso que o traz sempre de volta ao ponto de partida. O mundo espiritual não fala apenas por sussurros ao pé do ouvido. Ele grita através da matéria, projetando na sua realidade física os sinais de uma alma que se perdeu em uma encruzilhada invisível. Quantas vezes você encontrou a mesma face em pessoas diferentes? Quantas vezes a mesma proposta financeira, carregada de promessas vazias, bateu à sua porta apenas para deixá-lo mais vazio do que antes? Essas repetições não são obra do acaso, são as batidas de um oráculo externo tentando acordar você para a estagnação que se instalou em seu campo. Você acredita que são coincidências amargas, mas a verdade é que o seu destino está estacionado em um cruzamento de sombras, onde cada escolha inconsciente que você faz dentro de casa acaba selando o próximo tropeço no mundo lá fora. A matéria é o espelho do espírito, e se o seu chão parece tremer sob seus pés, é porque a base da sua proteção está rachada por hábitos que você se recusa a abandonar. Você caminha por esse corredor de ecos, sentindo que o tempo passa, mas a sua vida permanece suspensa em um ontem que não quer cicatrizar. Os sinais estão em toda parte. Um objeto que cai sem explicação, uma lâmpada que pisca no momento em que você pensa em desistir, ou aquela sensação súbita de frio que percorre a espinha quando você entra em um cômodo específico do seu lar. Tudo isso são fragmentos de uma verdade maior que você teme encarar. Você está vivendo sob a regência de um código de escassez que foi impresso nas paredes da sua consciência. Na encruzilhada da alma, cada passo em falso, no plano invisível, gera um obstáculo concreto no plano visível, transformando o seu caminho em uma trilha de espinhos e portas trancadas por dentro. O oráculo me mostra que você chegou ao limite dessa paciência espiritual e que o véu está prestes a se rasgar de vez, revelando as engrenagens que travam a sua abundância. Mas não se engane achando que já viu o pior desta leitura. Existe uma lâmina oculta sob o monte, a mais poderosa e temida de todas, que revela um segredo guardado no coração do seu lar e que tem o poder de anular qualquer oração que você faça. As cartas agora deslizam pesadas sobre o veludo, como se o próprio ar ao nosso redor tivesse se tornado denso e carregado de uma eletricidade ancestral que exige um respeito absoluto e um silêncio reverencial. A lâmina que finalmente emerge das profundezas do monte, brilhando com uma intensidade que parece atravessar a pele, é a lâmina da lua revelada, o arcano místico que rasga o véu das aparências para mostrar o que você tem mantido nas sombras mais profundas do seu altar doméstico. Olhe agora, com os olhos da alma, para os seus objetos sagrados, para aquelas imagens, velas pela metade ou cristais que você um dia posicionou como escudos de proteção, mas que hoje jazem sob uma camada de poeira e teias de aranha da sua negligência cotidiana.
O oráculo revela que o seu oratório do altar cego é a prova material e espiritual de que você abandonou a sua própria guarda espiritual em troca da correria sem sentido. Seus guias e protetores estão literalmente vendados pelo seu esquecimento. A luz que deveria guiar os seus passos financeiros e proteger a harmonia do seu sono está sendo sufocada pelo descaso que você chama de rotina. É uma negligência que cria uma fresta perigosa no seu campo vibratório, permitindo que a inveja externa e as presenças estagnadas encontrem um terreno fértil para se alojarem em seus cantos. No momento em que você deixa de honrar com presença e limpeza o que é sagrado dentro de sua casa, você retira o selamento de proteção da sua linhagem ancestral, deixando a sua vida vulnerável ao sussurro da escassez que agora se sente a verdadeira dona do seu destino. Mas peço que você respire profundamente agora, pois a lua revelada projeta sua luz fria e pálida sobre uma verdade ainda mais devastadora e oculta. O segredo guardado no coração do seu lar, que anula silenciosamente todas as suas orações e rituais de prosperidade. Existe um portal maculado que você abre ritualisticamente todos os dias, logo ao despertar, naquele instante sagrado e vulnerável em que a alma ainda está retornando ao corpo material e as defesas espirituais estão baixas. O oráculo me mostra o que eu chamo de o seu batismo da derrota. O ato inconsciente de encarar o espelho do banheiro e proferir, seja em pensamentos sombrios ou em palavras carregadas de amargura, sentenças de autocrítica e desânimo absoluto sobre a sua própria imagem e o seu valor. Você acorda e, antes mesmo de permitir que o sol toque o seu espírito, você sela o seu caminho com o veneno da rejeição, reafirmando para o vidro que o cansaço é insuportável, que as dívidas são eternas ou que a felicidade é um privilégio que nunca o alcançará. Este é o portal entreaberto que funciona como um ralo de energia, drenando a sua vitalidade vital e transformando qualquer tentativa de ascensão financeira em cinzas mortas. Enquanto você for o carrasco impiedoso da sua própria essência diante desse portal de vidro, o destino continuará ignorando os seus pedidos de socorro, pois o universo jamais poderá entregar a abundância para alguém que se batiza na miséria emocional todas as manhãs. O oráculo avisa com a severidade de uma mãe que ama, mas que não pode mais tolerar a sua cegueira. Esse ciclo de autodestruição dentro das suas próprias paredes precisa ser encerrado neste exato milésimo de segundo, antes que a linha do destino se torne um nó impossível de desatar. A revelação principal que as cartas trazem é que o seu lar não está apenas doente, ele está pedindo por um resgate que só você pode realizar através do selamento imediato desse portal de dor. Se você aceitar essa mensagem agora, se você decidir limpar o seu altar físico e silenciar a voz da derrota diante do seu reflexo, uma onda de renovação começará a varrer a estagnação do seu chão, abrindo caminhos que estavam obstruídos por décadas de energia parada. A promessa da lua revelada é que, ao trazer luz para o que estava oculto e negligenciado, você recupera a chave dos seus próprios caminhos trancados, permitindo que o ouro espiritual e material volte a fluir em direção à sua mesa de forma natural. Mas entenda, minha luz, que o compromisso precisa ser visceral e imediato. Não existe espaço para a hesitação quando o seu bem-estar espiritual está em jogo. Ao assumir o controle da vibração do seu espaço e tratar o seu corpo e o seu altar como templos de dignidade, você anula o efeito dos 7 ciclos de escassez e começa a escrever uma nova história, onde a proteção ancestral volta a ser o seu manto e a prosperidade o seu único destino possível. Sinta agora o peso das cartas se tornando leve sobre a mesa, como se o véu que cobria sua visão estivesse finalmente se assentando em uma nova e cristalina clareza. O que realizamos aqui foi um selamento de luz, uma entrega sagrada, onde o destino não é mais uma ameaça externa, mas uma folha em branco pronta para ser escrita com a dignidade que você recuperou ao encarar suas próprias sombras. Esta mensagem agora é a sua carta selada. Ela não pertence mais ao oráculo ou às minhas mãos,
mas ao silêncio do seu coração e à força renovada da sua linhagem ancestral que volta a soprar a seu favor. Ao sair deste encontro, você não leva apenas avisos, mas um escudo invisível forjado na verdade absoluta, capaz de transmutar cada vibração de escassez em um degrau para a sua ascensão. O campo espiritual do seu lar já começou a pulsar de forma diferente, e cada sombra que antes o perseguia agora se dissolve diante da sua nova postura de guardião soberano da própria luz e do seu santuário sagrado. Para que este ciclo de renovação seja ancorado de forma definitiva em sua realidade física e o portal da abundância permaneça aberto, peço que você realize o gesto final de selamento energético neste círculo de proteção. Escreva nos comentários, com a força de quem decreta o próprio destino e não aceita mais as migalhas do acaso. Meu lar é um templo de luz e nada sombrio aqui habita. Ao registrar estas palavras ritualísticas, você está carimbando a sua carta selada no plano astral, transformando esta leitura em um amuleto vivo que protegerá os seus caminhos financeiros e afetivos de hoje em diante contra qualquer interferência. Vá agora e limpe o seu espelho, honre o seu altar e, acima de tudo, batize-se na vitória todas as manhãs, pois a abundância é o seu estado natural e o universo apenas aguardava que você reivindicasse o seu lugar de honra na mesa da vida. A leitura está entregue, o canal está selado e a sua alma está, finalmente, em harmonia com o fluxo imparável do progresso divino. Eu sou a cartomante, e que as cartas revelem sempre o seu caminho. Vá em paz.